Santa Brígida da Suécia é uma verdadeira mãe da vida religiosa, cujo exemplo e cuja doutrina continuam a iluminar a Igreja. Papa São João Paulo II. Santa Brígida nasceu na Suécia por volta de 1303 em Finsta, região pertencente à província de Uppland. De nobre família, casou-se ainda muito jovem com o governador de Östergötland, Ulf Gudmarsson, com quem teve 8 filhos. A reputação e piedade de Santa Brígida levaram o rei a solicitá-la como dama da corte de sua esposa, a rainha Branca de Namur, a fim de que a instruísse no bom caminho. Porém, a vida de corte não era o que Brígida almejava, e retirou-se dali pouco tempo depois. Junto com o esposo, Brígida ingressou na Ordem Terceira de São Francisco e empreendeu muitas obras de caridade, bem como peregrinações a diversos santuários da Europa, entre os quais Santiago de Compostela. Numa dessas viagens, Ulf caiu gravemente enfermo, mas pelas preces da esposa pôde se recuperar. Algum tempo depois, Ulf resolveu ingressar no mosteiro cisterciense de Alvastre, onde morreu em 1344. Após a morte do marido, Santa Brígida dividiu os betis entre os filhos e os pobres da região e consagrou-se inteiramente à penitência e à contemplação da paixão de Jesus. Em 1349, desejando participar das festividades do jubileu de 1350, deslocou-se até Roma, onde permaneceu a fim de conseguir do Papa a aprovação das regras da ordem religiosa do Santíssimo Salvador, a qual desejava fundar. Em toda a sua vida, principalmente nesse período, foi agraciada com diversas revelações místicas, sobretudo referentes à paixão de Jesus e à vida da Santíssima Virgem, além do dom de profecia. Muito sofreu da parte dos que não compreendiam sua vida mística. Em 1371, empreendeu uma peregrinação a Jerusalém. Voltando a Roma, já bastante debilitada, entregou sua alma a Deus no dia 23 de julho de 1373. 2 décadas mais tarde, em 1391, foi canonizada pelo Papa Bonifácio IX, em 1999, proclamada copatrona da Europa por João Paulo II. Santa Brígida foi casada com um homem de um gênio muito difícil e que provou muito o temperamento dela. Ela era uma pessoa muito irritadiça e, naquele contato com o marido, teve que se dominar e acabou, afinal de contas, vencendo o gênio muito desagradável, muito duro que ela também tinha. Depois disso, ela fez uma peregrinação para o Oriente, santificou-se e voltou para Roma, tendo renunciado à condição régia que possuía e vivendo como uma espécie de freira. Quando a santa chegou ao fim da vida, em que a grande luta tinha sido contra o seu temperamento impulsivo, o mau gênio, aparece uma coisa que para ela foi uma catástrofe. Todo aquele mau gênio renasceu, e aquela luta parecia perdida. Ela tinha conseguido dominar seu temperamento, reduzir aqueles ímpetos, e via aquilo tudo ressurgir desabotoadamente. Teve que retomar a luta, venceu e então morreu em paz. Comentam os hagiógrafos que isso não significava que Santa Brígida tivesse dado algum consentimento ao mau gênio, nem era um fenômeno de decadência espiritual dela. Mas Nossa Senhora, que tinha sopitado esse mau gênio por urna graça especial, permitiu-lhe uma última prova, fazendo-a passar por urna situação com características de coisa absurda, sem sentido. Porque é mais ou menos sem sentido uma vida durante a qual a pessoa constrói uma obra espiritual. E, de repente, esta parece desabar. Deve-se ler confiança na providência e, mesmo na velhice, retornar àquele trabalho espiritual. Ela não tinha nenhuma culpa pelo que estava sucedendo e, com uma grande sujeição e confiança na Santíssima Virgem, refez todo o trabalho para apresentar a sua alma ao Criador. Parecia, portanto, uma espécie de cúmulo o vencer o mau gênio. Mas a última coisa, depois do mau gênio completamente vencido, era aceitar a provação enviada por Deus. Exatamente aqui está um requinte da vida espiritual, a respeito do qual nunca será suficiente insistir. A providência divina nos pede, em muitas ocasiões da vida, que enfrentemos situações que parecem sem sentido, que caminhemos de encontro a muralhas que não têm portas, a mares que não têm fundo, a obstáculos que não têm solução,
E depois, quando nos aprofundamos, aquilo se abre, se move e continuamos a avançar. Isso é frequentíssimo na vida espiritual, bem como na vida de apostolado e na vida privada. Nossa Senhora faz essas coisas para as almas a quem ela chama às mais altas finalidades e ama mais especialmente. Essa espécie de contrassenso é exatamente uma prova de amor. O que pede uma prova de amor? Uma fé cega, depois da qual vem sempre uma grande graça. Digo isto para alguém que esteja nessas condições, mas também para os que não estão, porque é preciso preparar o espírito para provas dessas. A pessoa não compreende por que a prova vem e passa a provação toda protestando. Entretanto, se não protestasse, tornaria a prova mais breve e, no fim, compreenderia o sentido que aquilo tem. É mesmo urna constante de muitas vocações excelentes, de maneira que é necessário preparar o espírito para essa ideia e enfrentar a prova, porque Nossa Senhora é assim bem servida. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos homens de Deus, especialissimamente amados por Ele, que são provados por essa forma. Devemos ir preparando reservas de energia de alma, de disposição, para quando isso acontecer. Uma das piores provas que podemos atravessar durante a vida é a impressão de que estamos diante de coisas sem sentido e não há mais solução nem caminho para nada. E depois vemos que há solução e caminho, e tudo no final se esclarece. Desculpem-me exemplificar com uma reminiscência particular, mas a vida inteira me causou verdadeiro horror a ideia de briga entre católicos. A única tentação que tive em minha vida de deixar o movimento católico foi logo no comecinho das minhas atividades, quando um senhor tentou provocar uma cisãozinha contra mim, na minúscula ação universitária católica daquele tempo. Fiquei fortemente tentado de desânimo. Lembro-me ainda de mim, andando de bonde pelo viaduto do chá para ir a uma reunião deles, numa noite chuvosa e ruim, e eu tomando todos os ventos no bonde aberto, de pernas trançadas e lutando contra aquela tentação de deixar tudo. A minha ideia era esta: sou feito para lutar contra os inimigos da igreja, e não para lutar contra os filhos dela. Tempos depois eu li uma biografia de Santa Teresa de Jesus, que me agradou muito. Quando terminei a leitura, fechei o livro e pensei: está bem, graças a Deus isso é para ela, mas eu fui suscitado para lutar contra a revolução, não para combater dentro da igreja. Se eu tivesse podido prever tudo o que veio depois, talvez desmaiasse. Ora, tive que aceitar uma realidade que durante muito tempo me pareceu um completo contrassenso. Quantos outros absurdos dentro de minha vida eu poderia apontar? Pilhas de disparates, de situações que não têm sentido simplesmente, mas que se vai enfrentando, se adaptando, fazendo-se pequeno, obedecendo à vontade de Nossa Senhora que fala pela voz dos acontecimentos. E depois vai se compreendendo que devia ser, e que foi bom que tivesse sido assim. Eu recomendaria muito àqueles que tenham de trilhar veredas semelhantes àquelas trilhadas por mim, que meditando a respeito disto, se preparassem para enfrentar esses contrassensos. É uma forma de ato de humildade compreender que devemos nos colocar diante de Maria Santíssima como escravos, feitos para obedecer sem discutir. Ela é quem manda, quem dispõe, e, portanto, tem o direito de nos fazer passar pelas evoluções que entender para, afinal de contas, chegarmos aos resultados que ela quiser. Porque isto é obediência, confiança e amor. Peçamos a Santa Brígida para vincar bem esta ideia em nosso espírito. Calma, segurança e certeza de que tudo se resolve e tudo se explica, mesmo nos momentos em que tudo parece insolúvel e inexplicável. Santa Brígida, com sua vida marcada por lutas e vitórias espirituais, nos ensina a importância da perseverança e da fé inabalável, mesmo diante das provas mais difíceis e aparentemente sem sentido. Sua história nos mostra que a verdadeira grandeza não reside na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com coragem e confiança na providência divina. A jornada de Santa Brígida, desde o conflito interior com seu próprio temperamento até a aceitação serena das provações finais enviadas por Deus, é um testemunho poderoso de uma alma totalmente entregue à vontade do Criador. Mesmo quando parecia que todas as suas conquistas espirituais estavam desmoronando, ela se manteve firme, confiando no amor e na misericórdia de Nossa Senhora. Este exemplo de Santa Brígida ressoa profundamente com os ensinamentos de Plínio Correia de Oliveira,
que nos lembra da necessidade de manter a calma, a segurança e a certeza de que Deus tem um propósito maior, mesmo nas situações mais confusas e desafiadoras. Assim como Santa Brígida enfrentou suas últimas provações com fé inquebrantável, somos chamados a seguir seu exemplo, preparando nosso espírito para as provações que possam surgir e confiando sempre na sabedoria divina. Que a vida de Santa Brígida nos inspire a abraçar nossas lutas com a mesma determinação e fé, sabendo que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e de aproximação com Deus. Peçamos sua intercessão para que, em momentos de tribulação, possamos encontrar força e consolo na certeza de que a providência divina guia nossos passos e que, ao final, tudo se esclarece e se resolve segundo a vontade amorosa de Deus. Que possamos, como ela, transformar nossas vidas em um itinerário seguro para a casa do Pai, onde a verdadeira paz e alegria nos aguardam. Ó gloriosa Santa Brígida, que nasceste na nobreza e viveste com devoção, tu que foste esposa e mãe amorosa, encontrando em tua família a primeira escola de virtudes cristãs. Desde a juventude, foste chamada a uma vida de profunda espiritualidade, e junto ao teu esposo, Ulf, compartilhastes uma vida de caridade e dedicação aos pobres, sempre buscando servir a Deus em todas as coisas. Quando a vida te chamou a uma nova missão após a morte de Ulf, tu não hesitaste em dividir teus bens entre os filhos e os necessitados, consagrando-te inteiramente à oração e à contemplação. Em Roma, trabalhando incansavelmente para obter a aprovação papal para a Ordem do Santíssimo Salvador, foste agraciada com revelações divinas que fortaleceram tua fé e guiaram teus passos. Santa Brígida, tu que experimentaste as mais profundas provações e enfrentaste as dificuldades com uma fé inabalável, intercede por nós. Ajuda-nos a encontrar em ti o exemplo de perseverança e coragem, especialmente nos momentos de desespero e tentação. Ensina-nos a confiar plenamente na providência divina, sabendo que Deus tem um plano maior para nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Santa Brígida, ajuda-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Plínio Correia de Oliveira, mantendo a calma, a segurança e a certeza de que Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Que possamos enfrentar nossas provações com fé inquebrantável, sempre confiando na sabedoria e no amor divino. Intercede por nós, para que possamos encontrar força e consolo, na certeza de que a providência divina guia nossos passos, e que, ao final, tudo se esclarece e se resolve segundo a vontade amorosa de Deus. Que possamos, como tu, transformar nossas vidas em um testemunho de fé e entrega à vontade do Criador. Que a vida de Santa Brígida nos inspire a viver com coragem e confiança, enfrentando cada desafio com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Que possamos seguir teu exemplo de perseverança e fé inabalável, sabendo que, em cada provação, encontramos uma oportunidade de crescer em nossa caminhada espiritual. Santa Brígida, intercede por nós e guia-nos no caminho da santidade, para que, ao final de nossas vidas, possamos encontrar a verdadeira paz e alegria na casa do Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Brígida, rogai por nós.